Bem-vindo a todos, meu nome é Vivi Braga e esse é o canal Guerra Cultural. O vídeo de hoje é um comentário a respeito de uma notícia que saiu hoje a respeito do andamento das negociações entre o Brasil e o Paraguai na questão de Itaipu, né? Como eu falei no vídeo passado, os Estados Unidos, na pessoa do secretário de Estado, que é a primeira pessoa mais importante depois do presidente Donald Trump, ele falou ano passado, no início em janeiro de 2025, que os Estados Unidos tinham que ir até o Paraguai e tomar Itaipu. Para quê? Para alimentar os data centers. No caso, isso vem muito o que está acontecendo nesse instante vem muito a calhar nesses planos dos Estados Unidos, porque o que foi noticiado é que as negociações entre o Brasil e o Paraguai elas estão andando a passos muito pequenos e não se sabe qual vai ser o resultado disso, né? Quer dizer, o Paraguai ele não está querendo fechar um acordo com o Brasil em relação o quanto e por quanto eles querem vender a energia que sobra. Para quem não sabe, Itaipu ele é uma empresa binacional, ela foi construída pelo Brasil e Paraguai na década de 70, e como parte do acordo inicial, 50% da energia ia para o Brasil e outros 50% iria para o Paraguai. Não é uma questão muito complicada, porque o tipo de frequência que é produzida para o Paraguai é diferente que é produzida para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, o Paraguai, como é um país menor que o Brasil, ele não produzia toda a energia que ela recebia do Itaipu. Ao longo dos anos, o Paraguai foi crescendo, se desenvolvendo e passou a consumir mais energia. Aqui, como o próprio artigo aqui fala que, de acordo com a própria empresa, a Itaipu Nacional, cerca de 10% da energia de posse do Paraguai ela é vendida ao Brasil e ela consome 80%. E aí, no caso, a grande questão é uma questão econômica, né? Há o interesse do Paraguai de consumir mais da energia e de mudar algumas questões do acordo, né? O artigo aqui que foi veiculado hoje no Diário da Região, ele fala, em maio de 2025, surgiu a informação de que os Estados Unidos poderiam, entre aspas, tomar o lugar do Brasil na parceria com o Paraguai pela energia produzida na usina de Itaipu. Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, foi quem confirmou isso durante a entrevista na época. Óbvio que aqui envolve um certo tipo de desinformação, né? Porque não é tão simples assim você pegar a energia que é alocada para o Brasil e pegar ela toda e fazer o que bem entender com ela. Provavelmente o Marco Rubio, óbvio que ele está muito interessado na questão, mas quando ele fala isso é um tipo de nonsense, né? Dizer que os Estados Unidos ele pode pegar a energia toda a energia que é de Itaipu, a menos que, é claro, e isso envolve aqui um discurso implícito, né? Tipo assim, é o que já falou. A gente tem que, se alguém for inteligente, vá até o Paraguai e construa data centers lá e pegue a energia de Itaipu. Ou seja, mais aqui à frente o artigo fala que até ano passado as negociações estavam meio que muito devagar e eles estavam meio que adiando a discussão do acordo. E aí acontece que o Marco Rubio falou ano passado, no final do ano passado, já teve essa movimentação dos Estados Unidos para fazer parceria militar com o Paraguai. Eles já confirmaram que vão construir uma base aérea americana perto da Tríplice Fronteira.
Então, isso tudo tá confluindo para que os Estados Unidos ele intervenha ainda mais nessa região. E qual é o método que eles estão usando nesse momento? É simplesmente enfraquecer as relações entre Brasil e Paraguai, como os Estados Unidos, ao longo dos últimos 80 anos, eles fizeram com vários países no mundo inteiro. O exemplo mais recente disso é a guerra na Ucrânia, que ela não começou, não foi da noite para o dia, foi uma série de eventos que ao longo do tempo foi sendo aquela situação lá de rivalidade entre os dois países foi sendo alimentada até o início da guerra, né? E é interessante porque é o seguinte, a Ucrânia, a questão da Ucrânia, ela é uma guerra que envolveu também muita a questão energética, né? Como a Ucrânia é o local de passagem dos dutos de gás da Rússia para a Europa, então a OTAN tinha o interesse de enfraquecer as relações a fim de prejudicar a Rússia, né? Eu não sou nenhum defensor da Rússia, mas a questão aqui é o Brasil. E a gente vê que o Brasil tá sendo conduzido para o mesmo caminho por causa dos Estados Unidos e o interesse dele na questão energética, de tomar essa reserva de energia que é o Itaipu. E esses dias estava acompanhando as notícias, né? Meio que por uma coincidência, coisas vêm assim mostrando, vêm corroborando com o que eu falei no vídeo passado do artigo que a gente publicou na Culture Rosa no mês passado, que meio que vem a testificar isso. Uma notícia recente que saiu no dia 1º de janeiro foi a notícia de que o laboratório do Instituto de Energia da USP, ele foi roubado e os bandidos, eles, com acesso privilegiado, entraram no laboratório e roubaram informações bastante sensíveis a respeito de sistemas de proteção de equipamentos elétricos, né? E aí, se você prestar atenção, como é que esses sistemas, né? Quem é que usa esses sistemas? Basicamente, todas as empresas de transmissão de energia e produção de energia. Eu não estou especulando nada, mas é muito muito crítico você tratar da situação como se fosse tudo ao acaso, né? E inclusive, ainda mais se você lembrar que acho que foi em outubro do ano passado, houve um apagão, que até agora, um apagão no Sudeste, e pelo que foi noticiado, a usina de Itaipu, ela teve um problema técnico, né, que não foi resolvido e não tem informações nenhuma sobre qual foi a causa disso, né? Então, são informações que vêm até nós, mas elas não vêm completas, né? E, inclusive, estava até preparando um outro vídeo para tratar, na verdade, não era nem, era de outro assunto, né? Um assunto mais teórico. Mas, pensando a respeito, a gente pensa, né? Se a gente se lembrar, 2001, a gente teve o problema do apagão, né? 2001, que foi um problema que até antes se sabe, não foi resolvido, ninguém sabe qual foi a causa daquele apagão de 2001. E a gente se passaram 25 anos e a gente ainda enfrenta os mesmos problemas, né? Não estou dizendo assim que sistemas de transmissão de energia, o nosso sistema de produção de energia, ele não deve ser 100% perfeito. Mas é interessante como
parte dessa narrativa a respeito do desenvolvimento do país, essa questão do progresso, né, tecnológico, aos poucos vai caindo por terra, né? E interessante como essa questão do progresso, desenvolvimento econômico infinito, que foi um mito vendido, né, pelo nosso sistema político desde 88, de que muitos dos nossos problemas sociais eles iriam ser resolvidos com progresso científico, fazendo o pessoal trabalhar, aquela glorificação toda do mercado nacional, do mercado internacional, da globalização, etc, etc. Talvez depois eu vou continuar eu vou fazer outro vídeo para continuar essa discussão. Mas para trazer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está numa situação calamitosa, né? Dirias assim, que a gente tem esses problemas técnicos que não são esclarecidos para a gente. E, assim, essa é a situação perfeita para que... Essa é a situação perfeita, no caso, para você ter... Para os Estados Unidos. Se eles quiserem, por exemplo, gerar uma estabilidade, causar uma crise até um ponto que seja inviável. Um ponto assim de como aconteceu na Ucrânia, né? A Ucrânia ela foi levada por um caminho até se dizer chega, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. De tanta provocação aconteceu. Eu não sei o que pode acontecer no futuro, mas isso aqui, a questão de Itaipu, é uma situação que as pessoas elas não prestam muita atenção e é como a história do sapo na água quente, né? A pessoa ela vão ignorando até o momento em que o sapo já foi cozinhado, né? E o sapo é a gente. Então, com certeza, os Estados Unidos vai se aproveitar desse atrito diplomático que está tendo entre o Brasil e o Paraguai, da mesma forma que os Estados Unidos e a OTAN se aproveitou de todas aquelas desavenças entre a Ucrânia e a Rússia, né? Questões envolvendo território, envolvendo aproveitamento de terras e questões diplomáticas também, né? Então, basicamente é isso. Eu fico meio assustado com essa notícia do roubo da USP, né? Porque você é outra parte do problema, né? Você tem... o pessoal não leva a sério a questão de segurança, de pesquisa, de segredos industriais, e aí tá acontecendo. É um problema que um problema que favorece, a gente não sabe quem está por trás, mas que ninguém vai tomar satisfação porque não interessa para o pessoal. Para nós, né? A gente não vai atrás de saber. Quem deve ir atrás de saber é a polícia, e a polícia não tem obrigação de dar informação, ainda mais na altura do campeonato. Beleza? Mas a gente está aqui justamente assim, para pensar pegar a informação que chega até nós e usar ela com o máximo proveito, tá bom? Eu agradeço a colaboração de todos vocês. Eu espero que a gente passe para vocês informações relevantes do que está acontecendo, tá bom? Um abraço.